darás esposa para meu filho, as filhas dos cananeus entre os quais habito. Mas irás à minha parentela, e daí tomarás a esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo, talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste? Respondeu Abraão, cautela, não faças voltar para lá meu filho. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo, a tua descendência darei a esta terra. Ele enviará o seu anjo, que há de preceder, e tomarás de lá a esposa para o meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou para fazer segundo o resolvido. Tomou o servo 10 dos camelos do senhor, levando consigo todos os bens dele. Levantou-se e partiu rumo à Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Fora da cidade, fez ajoelhar-se os camelos junto a um poço de água. À tarde, hora em que as moças saem a tirar água. E disse consigo, ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te para que me acudas hoje e use de bondade para com meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade sempre para tirar água. Dai-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para eu beber, e me responda, bebe tu também. Ainda bebe tu também, e aos teus camelos seja que designaste para o teu servo Isaque. E nisso verei que usaste de bondade para com o meu senhor. Considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa e de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse, dai-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Ela respondeu, bebe, meu senhor. E prontamente baixando o cântaro para a mão, ele lhe deu de beber. Acabando ela de dar de beber, disse, tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam, e apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Tirou-a e deu-a a todos os camelos. O homem observava em silêncio, atentamente para saber se teria o Senhor levado a bondade termo à sua jornada ou não. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio siclo de peso e 2 pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 siclos de ouro. E lhes perguntou, de quem és filha? Peço-te que me digas, haverá em casa de teu pai lugar em que eu fique? E a comitiva? Ela respondeu, sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu à luz. Aí você vai lá para o verso 50 agora. Aí na parte B do versículo, diz assim, na minha versão diz, isto procede do Senhor. Tem outras versões, né? Mas a minha diz, isto procede do Senhor. Amém? Vamos orar? Espírito Santo, Tu és fiel. Tu és fiel. E eu quero colocar a minha vida diante do Senhor. E eu te peço que o Senhor tenha misericórdia de mim, Senhor. Diante da Tua palavra e da Tua igreja, Senhor. Ministra primeiro ao meu coração, Senhor. Aquilo que o Senhor quer ministrar à Tua igreja nessa tarde, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, pela Tua fidelidade,
Amém. Queridos, essa história fala de quando Abraão chama o seu servo Eliezer e pede para ele fazer um juramento, colocando a mão debaixo de sua coxa, e envia ele a uma terra, né, a Mesopotâmia, para buscar para Isaac uma esposa. Isaac era o filho de Abraão, com Sara. E Isaac, naquela época, nesse tempo, ele estava com 40 anos, queridos, era um jovem. Né? Quantos homens hoje estão com 40 anos e quer ter 16? Não, você tem 40 anos e você é um homem de 40 anos. Mesmo. A responsabilidade que você tem como homem, você vai adquirindo ao longo do tempo. Você não tem 16 anos, você tem 40. Então, Isaac tinha 40 anos, quando Abraão pediu para Eliezer ir buscá-la, uma esposa para ele. E Isaac, ele andava muito triste, porque a mãe dele tinha falecido. Então, talvez ele tivesse dando umas voltas, né, lá pelas cidades lá, talvez, não sei, procurando alguma esposa. Mas Abraão entendeu o que Deus estava querendo fazer na vida dele e na vida da sua família. E ele chama Eliezer e diz, olha, filho, eu quero que você faça um juramento, que você vá, né, na Mesopotâmia, na terra de Naor, e traga uma esposa para o meu filho. E Eliezer, ele se levanta dali daquele lugar, pega 10 camelos de Abraão, pega muitos bens, muita riqueza, porque Abraão era um homem rico, e ele começa uma jornada pelo deserto. Mas há um lugar que ele chega, e ele faz uma primeira pergunta, ele diz, como saberei identificar a moça que será a noiva de Isaac? Enquanto ele ponderava sobre essa questão diante de Deus, ficou claro que aquela mulher seria conhecida pela disposição dela de servir. Chega Eliezer diante de um poço e ele vê que tem uma mulher tirando água. E aquela mulher era muito formosa. Naquele tempo, queridos, para a mulher ir pegar água num poço, era normal. Né? E ela estava tirando água. E rapidamente ele viu que ela tinha chegado, e ele vai de encontro a ela e pergunta se ela pode dar água para ele. E ela realmente dá água para ele. E ela se dispõe a dar água para os camelos. O interessante é que, quando Eliezer fez essa oração, quando ele estava indo para essa jornada, para essa missão, ele não pediu a Deus uma mulher, que Deus mandasse uma moça alta, fitness, né? Uma galega, uma loira, uma morena, uma gordinha, uma magra, não. Ele não fez esse pedido. Ele estava preocupado com atitudes que manifestassem o caráter de Rebeca. E lá em Provérbios 31:10, que mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede ao de que joias preciosas. Queridos, o nosso caráter, o seu caráter, vale mais do que joias preciosas. Amém? Esperar que alguma moça fosse tirar água naquele poço era normal. Imagina hoje, nós, em 2016, no século 21, né, as moças precisassem ir pegar água. No sertão faz. Né? Glória a Deus, queridos, porque Deus tem feito milagres ali no sertão. É chuva demais, queridos.
É, olha, a coisa mais linda do mundo. Muita chuva, muita chuva. Deus está transformando o sertão em manancial. Deus transforma desertos em manancial, querido. Amém? Então Eliezer pediu água àquela moça e ela deu água a ele e ofereceu aos seus camelos. Esses camelos, além de eles estarem sedentos, sujos, famintos e cheirando mal, para você ter uma ideia, um camelo, ele bebe 40 galões de água após uma jornada dessa. E eu estava dando uma olhada, galão é uma medida de volume usada nos Estados Unidos. E o galão americano ele tem 3,8 litros. Então, 40 galões é equivalente mais ou menos a 151 litros de água. Né? Isso significa, queridos, que essa mulher estava disposta a servir aqueles 10 camelos cerca de 400 galões de água. Imagina aí. Tem homem que, se a gente disser, pega 2 latas d'água ali, ele já começa a desmaiar. Antecipado. Né? A gente diz, rapaz, dá para tu lavar o banheiro ali? Ele, ai meu Deus, já estou dando uma turica que eu não tomei café hoje. Essa mulher, queridos, ela tirou 400 galões de água, meu irmão, para dar esses camelos. Né? E foi porque ela não percebeu que naqueles camelos tinha muita riqueza, muitos presentes, mas ela não olhou para aquilo. Ela não olhou para a carga que aqueles camelos estavam levando. Ela estava simplesmente preocupada numa coisa, em servir aquele homem. Bem-aventurados são aqueles que, quando o Senhor voltar, encontra-o servindo. Você quer que o Senhor encontre você servindo? Você tem alimentado o seu irmão no tempo certo? Qual alimento você tem dado a seu irmão? Ou você é daquelas pessoas que só faz uma coisa se você receber algo em troca? Queridos, a palavra de Deus, ela tem muitos tesouros. E nessa passagem aqui, Abraão é um tipo de pai celestial. O servo, Eliezer, é um tipo do Espírito Santo. E Isaac é um tipo de Jesus. Na teologia, isso significa que tipo significa um modelo, um padrão, ou um molde. E geralmente isso é empregado a coisas que são designadas a semelhança. E nos nossos dias, queridos, hoje, Deus está chamando, Deus está enviando o Espírito Santo para buscar uma noiva que esteja preparada para servi-lo e servir ao próximo. Você é noiva de Jesus. Você precisa estar preparado, queridos. Você precisa servir. E Rebeca, ela aponta para a igreja, a noiva de Cristo. Rebeca significa beleza que encanta a alma. E Betuel, que é o seu pai, significa lugar onde Deus habita, ou casa de Deus. Betuel era o pai de Rebeca, esposa de Isaac. E Betuel, quando Eliezer estava na casa de Betuel, contou a história e queria levar, você depois pode ler o restante do capítulo. Aí Nabô não, Noabe não. Naô. Nabô é o deputado, né? Naô diz, não, deixa ela ficar um pouco mais aqui. Aí Eliezer diz assim, não, olha, eu não posso, ela tem que voltar comigo. E Betuel diz, lá no verso 50, Betuel diz, isto procede do Senhor.
Queridos, quando Deus enviar você em uma missão, Ele vai suprir todas as suas necessidades. Deus nos chamou com uma missão. Deus nos chamou com um propósito. Aí você pode perguntar, bom, Abraão era um tipo de Pai Celestial. O servo, um tipo do Espírito Santo. Josué, um tipo de Jesus. Rebeca é a igreja. Betuel, a casa de Deus. E os camelos? Os camelos, queridos. Os camelos que saíram do deserto, famintos, sujos, fedorentos. Sou eu e é você. Nós somos esses camelos. Nós estávamos sujos, mal cheirosos e sedentos, mas alguém nos serviu. Jesus nos encheu com os seus rios de água viva, águas que nunca cessam, e águas que fluem de Deus, trazendo para nós a cura. Mergulhe nesse rio, queridos. Lá em Ezequiel 47, você pode ler essa passagem. Há um rio cuja as águas nunca cessam. Mas onde esse rio passar, tudo vai ser transformado. Ah, mas meu casamento tá para acabar. Mergulhe no rio. Ah, mas eu estou numa dificuldade financeira. Mergulhe no rio, querido. Aonde o rio passar, tudo vai ser transformado. Amém? Então repita para o seu irmão que está aí do seu lado, diga: Deus saciou a nossa sede e começou a mudar as nossas vidas. Meus irmãos, a cidade de João Pessoa, as cidades do Brasil estão cheias de camelos, precisando de água, de comida, de descanso. Estão precisando de atenção. Aí eu pergunto, quantos de nós estamos levando água para esses camelos? Quando nós estávamos mal cheirosos, feridos, amargurados, sem esperança, Deus nos alimentou e Deus nos limpou. Muitos vivem em comportamentos viciosos, estilos de vida imoral, buscando satisfazer a si próprio. Vivem sofrendo. Eles escondem as suas lutas, fingindo tentar que não está acontecendo nada. Tem gente, queridos, que é orgulhoso. Está passando por uma luta tremenda, mas se você perguntar, irmão, você está precisando de alguma coisa? Não, está tudo em ordem. Não, meu irmão, se você estiver precisando de algo, fale, para que a gente saiba o que está acontecendo, para a igreja poder te ajudar, para a gente estar orando. Agora, o que é que acontece com muitos de nós, queridos? A gente enfrenta uma dificuldade e a primeira coisa que a gente faz é se isolar. Sai de cena, sai do convívio dos irmãos, deixa de vir para a igreja. As suas escolhas vão determinar o rumo da sua vida. Você prefere a bênção ou a maldição? Deus é tão misericordioso, Ele é tão fiel, que Ele disse, olha, escolha a bênção. Então, as suas escolhas vão determinar o rumo da sua vida. A determinação de servir a Deus vai muito além de simplesmente levar a sua família à igreja todos os domingos, a ir numa célula. É mais do que o desejo de abandonar os seus maus hábitos, livrar-se de um linguajar obsceno, de fantasias imorais, de estar assistindo Big Brother, A Fazenda, assistindo as novelas da Globo. A determinação de servir a Deus vem do coração e do espírito.
Trata-se da firme resolução de ser fiel ao Senhor. Aconteça o que acontecer. É preciso ter coragem, querido, para ser cristão nessa nação. Porque do jeito que a coisa está, o negócio, Jesus está voltando. Amém? Amém? Então, faça uma escolha que vai te levar a um lugar mais alto. Quantos estão dispostos a amar essas pessoas com o amor de Deus? Amar esses camelos que estão aí nas ruas. Às vezes a gente pergunta, olha, você tem convidado alguém para ir para a sua célula? Não, eu não vou convidar não, porque olha, eu não conheço e eu não sei como é. Meu irmão, se você convidar, Deus vai colocar anjos de guarda lá na sua casa, não vai acontecer nada. Lá no Salmo 23 diz, bondade e misericórdia te acompanha todos os dias. Então, se Ele te acompanha, quando você estiver em casa, Ele vai estar na sua casa. Então, não vai acontecer nada, porque bondade e misericórdia está na sua casa, meu irmão. Amém? Amém? Então, convide, meu irmão. Convide os sedentos, convide os camelos. Né? Nós servimos ao Senhor, queridos, quando nós estamos levando água para esses camelos. Quando nós ajudamos na igreja, na nossa célula, quando você ajuda o seu próximo, você está servindo a Deus. Paulo teve uma Rebeca que levou água para ele. Ananias foi essa pessoa que levou água para Paulo. Paulo teve também uma Rebeca, outra Rebeca do lado dele. Barnabé, que o encorajou e deu os primeiros passos com ele. Por isso que a gente fala aqui, olha, cuidado, quando você estiver numa festa, queridos, procure fazer o Barnabé. O que é o Barnabé? Você não conhece aquela pessoa, chegue junto dele, comece a conversar, puxe conversa com ele, apresente Jesus, né? Faça um Barnabé, queridos. Talvez tenha amigo seu que você convive todos os dias e ele nunca escutou falar de Jesus. E no dia que você disser assim, eu sou crente, ele diz, esse cara era agente secreto. Né? Esse é 007 de Jesus. Agente secreto. Você tem vergonha de dizer para o seu amigo que você é crente? Ou você é como Rebeca, que antes de Eliezer pedir para ela dar água para os camelos, ela disse, eu vou dar água para os camelos. A geração, queridos, de jovens, conhecida como a geração X, que é a que nasceram de 1980 para cá, eles têm herdado o fruto das gerações anteriores. Eu peguei alguma coisa de uma pesquisa que acho que uns 2 ou 3 anos atrás, essa pesquisa diz o seguinte, que 1/3 dos jovens entrevistados na época, no último mês, 1 em cada 4 jovens usava drogas ilegais. E 8.000 contraem alguma doença sexualmente transmissível a cada dia. Nessa pesquisa, 1 milhão de jovens da geração Y, eu estou falando de 1980 para cá, 1 milhão de jovens dessa geração estão grávidas. 340.000 fazem aborto a cada ano. 9 em cada 10 têm assistido sites pornográficos. E metade dos jovens dessa geração Y já perdeu a virgindade. E o que é que nós estamos fazendo? O que é que você tem feito? Os jovens dessa geração, queridos, eles não são órfãos só de pai. Muitos deles são rebeldes, são irados, confusos, sem direção. Porque ele não tem uma pessoa de referência na vida dele. Ele não tem um pai de referência na vida dele. Eles estão famintos por amor, em busca de pais que os dê atenção e cuidem deles.
Esses jovens, queridos, eles precisam de um pai. Você precisa de um pai, eu preciso de um pai. Agora, o que é que eu tenho feito? O que é que você tem feito? Você tem dado amor aos camelos que estão aí nas ruas? Nada substitui um exemplo paterno. Filhos precisam de um pai, não de um anjo da guarda. Bom seria que tivesse um pai de verdade, né? E não apenas um acessório de luxo, como muitos pais pegam seus filhos, o que é que eles fazem? Tomam um iPad, tomam um iPhone, tomem não sei o quê, fica em casa, vai jogar, vai assistir televisão. Não, queridos, eles não precisam de iPad, de iPhone, de não sei o quê, não. Eles precisam é de você, cara. Eles precisam de mim. Eu não estou dizendo que eu sou perfeito, não. Entendeu? Eu só quero dizer que os nossos filhos precisam de amor do pai. E você é pai de multidão, querido. Nós somos pais e mães de multidão. Então tem muitos filhos que estão precisando de amor. Essa hora agora. Tem muitos camelos aí nas ruas. E nós passamos e não damos atenção a eles. A pergunta que eu faço é: você está disposto a trabalhar com aqueles considerados não amáveis? Você está disposto a alimentá-los? E você está disposto a ir além e caminhar uma milha a mais com ele? Aquilo que nós temos aprendido. A mordida da ovelha dói mais do que a do lobo. E quando uma ovelha sua morder você, morder seu calcanhar, você vai abandonar ela? Porque ela te mordeu? Ou você vai dizer: não, filho, vem aqui, vamos andar mais uma milha. Deus está nos desafiando a sairmos das nossas zonas de conforto e alcançarmos os camelos que saem dos desertos. Devemos estar dispostos a permanecer caminhando com eles. Deus os ama e nos ama com o mesmo amor. Queridos, o mesmo amor que Deus me ama, Ele ama esses camelos perdidos aí nas ruas. O mesmo sacrifício que Ele fez por mim, Ele fez por um drogado, por uma prostituta. Você está disposto a fazer isso? O mesmo amor, querido, com o qual Ele me amou, Ele amou essas pessoas também. Ele não se envergonha de mim, nem de você, de chamar de filho. Ele não se sente envergonhado pelo que você é. Ele te criou à imagem dele. E Ele tem um propósito para a sua vida. Você já imaginou você sendo a imagem e a semelhança do Pai, de Deus? Você já imaginou o tamanho do amor que Ele tem por mim e por você? É tempo de nos levantarmos com determinação radical e com a convicção de Joana d'Arc. Ela era uma mulher guerreira, experiente, cujo entusiasmo inspirou todo o exército francês, algo que nenhum rei tinha sido capaz de fazer. Durante a batalha, ela abordou o general do exército, declarando enfaticamente: levarei os homens a subirem as muralhas. O general replicou: não haverá um homem seguindo você. Com os olhos fixos nela, e olhe que essa menina tinha 17 anos, você é jovem, você é adolescente, preste atenção nessa história. Ela tinha 17 anos. Então ela respondeu: disso não saberei, pois não pretendo olhar para trás para verificar. E a atitude dessa menina, queridos, mudou a história de uma nação. Ela libertou uma nação, que é a França. Os moravianos praticavam momentos de oração poderosos, querido. Certo dia, dois ex
escravos de St. Thomas Island, acho que é País de Gales, deve ser, você que já ouviu falar, eu não sei, deve ser País de Gales, por aí, ou é a Inglaterra. Ouviram falar da reunião de oração e foram lá participar dessa reunião. Aquilo que nós convidamos você para participar aqui da nossa reunião de oração, queridos. E eles começaram a escutar aquilo que Deus estava fazendo, estava falando. E eles contaram sobre as condições deploráveis que as pessoas, onde eles estavam, eles eram escravos, eram submetidas. Eles começaram a compartilhar sobre as práticas ocultistas que eles praticavam e as práticas espirituais das trevas. Quando eles estavam compartilhando isso, queridos, dois jovens alemães, eles se levantaram, dois jovens focados, e falaram: ei, eu vou visitar esse lugar. O grupo todo parou, e eles disseram: vocês podem orar por nós? E o grupo orou e os enviou. Disse: vai, em nome de Jesus vocês vão. Agora, sabe o que é que acontece, queridos? Que eles descobriram que eles tinham que, para eles chegarem nesse local, para eles terem acesso a esse local, eles teriam que se tornar escravos. E eles tomaram a iniciativa de serem vendidos ao mercado escravocrata, a fim de pregar o Evangelho. E eles foram vendidos como escravos. Você está disposto a dar sua vida? Você está disposto a se tornar escravo para alcançar outros escravos? E esses dois jovens, eles foram os primeiros missionários da nova era cristã. John Wesley, queridos, ele fez uma viagem que foi marcada pelo tempo horrível, o tempo estava horrível. As tempestades avançando, a tempo de afundar o veleiro que eles estavam. Toda a tripulação e os viajantes estavam doentes, deprimidos e aterrorizados, exceto um grupo de pessoas, exceto uma célula. Queridos, você pode estar enfrentando tempestade, você pode estar enfrentando, você pode estar deprimido, você pode estar doente, você pode estar aterrorizado, mas eu quero dizer para você uma coisa: se você chegar numa célula da nossa igreja, você vai sair curado, você vai sair livre. Sabe por quê, queridos? Nas nossas células há 3 atmosferas. A primeira é a atmosfera de amor, a segunda de alegria e a terceira de fé contagiante, meu irmão. Então você faça parte de uma célula se você ainda não faz. John Wesley estava naquele mesmo barco com esse monte de gente lá aterrorizado, deprimido, mas tinha um grupo com ele. Sabe fazendo o quê, queridos? Isso ele anotou num diário dele. Eles oravam, cantavam e agradeciam a Deus pela viagem segura. Aleluia. Deus é fiel, meu irmão. Deus é fiel. Eu vou repetir isso aqui, olha. Isso é tremendo. Toda a tripulação e os viajantes estavam doentes, deprimidos e aterrorizados, exceto um grupo de pessoas. Sabe por quê? Eles oravam, cantavam e agradeciam a Deus pela viagem segura. Você quer um lugar seguro? Você quer ter um relacionamento seguro? Você quer ter segurança no seu emprego, nas suas finanças? Cante, ore e agradeça. Não ponha o Senhor à prova. Não murmure. Não cobice. Se você fizer isso, você não entra na terra prometida. Você não entra em Canaã. Você lembra que toda uma geração não entrou na terra prometida por causa desses 5 pecados.
agradeça, ore, cante. Em 1771, Francis Ausbury, eu acho que Francis Ausbury, escuta uma pregação de John Wesley e ele aceita um chamado para ir aos Estados Unidos. Ele lá encontraria um lugar ímpio, destituído da presença de Deus, com muitas dificuldades, mas aquele lugar precisava do Evangelho. Num período de 45 anos, ele viajou sobre um cavalo. Ele dormia em lugares, ou na areia, ou em palhas. Ele comia qualquer coisa. O que você oferecesse, ele comia. Esse homem nunca teve uma casa, ou qualquer coisa de valor, além de alguns exemplares bíblicos, da Bíblia, ou uma cela. Nos últimos dias de vida desse homem, os pés dele estavam tão feridos, inchados, de colocar os pés no estribo da cela. Vocês sabem o que é o estribo da cela? Tem a cela e tem aqueles negocinhos de colocar os pés. Os pés dele estavam tão feridos, queridos, que as pessoas tinham que carregar ele e colocar ele na frente das igrejas para ele falar do amor do seu Salvador. E esse homem, queridos, ele estava aberto para qualquer pessoa. Ele estava aberto para escravos, para drogados, para prostitutas, para marginalizados. Aí um homem desse, Deus pega ele e ele tem um encontro pessoal com o presidente dos Estados Unidos, George Washington. Esse homem, queridos, o presidente Calvin Coolidge, deve ser, eu não desculpa o inglês, tá? Deve ser Coolidge. Ele, sabe o que é? Um presidente dos Estados Unidos. Ele disse para esse homem, Francis Ausbury, tem o direito de ser considerado um dos construtores da nossa nação. Você quer ser construtor da nossa nação, queridos? Quer ser construtor ou não? Amém. Então, se achegue aos escravos, se achegue aos drogados, se achegue às prostitutas, se achegue aos marginalizados, e Deus vai te colocar em lugar de honra, meu irmão. Amém. Essas pessoas e muitas outras, deixaram um legado. Homens e mulheres que transformaram o curso da história humana. O mundo nos define com base no que temos nas nossas mãos. Um emprego, dinheiro, influência, poder, posição social. Mas Deus, o nosso Pai, Ele nos define com base no que temos no nosso coração. Fé, graça, perseverança, coragem, unção e visão. Amém? E tem um provérbio chinês que diz: se sua visão é para um ano, plante trigo. Se sua visão é para uma década, plante árvores. Agora, se sua visão é para toda a vida, plante pessoas. Queridos, Deus não está interessado em seu salário, Deus não está interessado no seu carro, Deus não está interessado nos seus bens, Deus não está interessado no quanto você ganha. Deus não está interessado em nada, meu. Ele só quer uma coisa de você. Ele quer seu coração e que você vá e cumpra o propósito para o qual nós fomos chamados. O que você está plantando? Cuidado que aquilo que você planta, você colhe. Deus
usará o que você tem nas mãos, a fim de realizar o que Ele colocou no seu coração. O que é que você tem nas suas mãos? Eu não tenho nada. Aí Eliseu pergunta à viúva, o que é que você tem em casa? Eu não tenho nada. Tem certeza? Não, eu não tenho nada. Eu só tenho um pouquinho de azeite. Aí o que é que o profeta diz? Vá, chame os seus filhos, vai pela vizinhança, pedindo o que é de panela, que o milagre vai chegar. Vira aí para o seu irmão, diga, ei, junte as panelas, o milagre vai chegar. Amém? Querido, se tivesse panela, até hoje estava derramando azeite ali. E não tinha petróleo da Arábia, de não sei de onde, mais valioso do que o azeite que seria derramado ali naquele lugar. Agora, o que nós aprendemos com isso? Por que aquela mulher conseguiu tanta vasilha? Para o que ela juntou, pagasse a dívida que ela tinha e ainda vivesse para o resto da vida. Sabe qual é o segredo? Ela se relacionava bem com os seus vizinhos. Se ela não tivesse relacionamento com os seus vizinhos, querido, eles não davam as vasilhas. Você é daquele crente que chega no seu apartamento, você entra no elevador e você não dá nem bom dia ou boa noite. Como é que você quer pegar a vasilha desses homens para colocar o azeite? Relacionamento, queridos. Da mesma forma que o Senhor quer que nós nos relacionemos com Ele, com o Espírito Santo, no nosso tempo a sós com Deus, Ele quer que você tenha também com o seu próximo. Por isso que é importante, queridos, nós estarmos numa célula, num discipulado. É nesse ambiente, queridos, onde nós vamos ser, muitas vezes, confrontados, e confronto dói. Pecado, para ser confrontado, ele dói. Então, para a gente encerrar, nós podemos aprender algumas coisas com Rebeca. A primeira coisa que nós aprendemos com Rebeca é: conserve-se puro para o seu futuro cônjuge. Meninas, moças, vocês que ainda não casaram, rapazes, conservem-se puros ou pura para o seu cônjuge. Rebeca se conservou pura para o seu futuro esposo. Nenhum homem naquela região jamais tocou em Rebeca. Essa é a vontade de Deus para vocês, jovens, meninas, meninos. Agora, talvez vocês já tenham encontrado isso nas escolas, nas universidades. O mundo dirá o contrário. Mas obedecer à vontade de Deus poupará você de muitos sofrimentos. Então, obedeça a Deus. Não avance o sinal. Seja puro. E você, que ainda não é casado ou casada, você tem se conservado puro e pura para o seu cônjuge? Conserve-se puro para o seu futuro cônjuge. Outra coisa que nós podemos aprender com Rebeca é que ela tinha um coração disposto a servir. Rebeca tinha um coração disposto a servir. Ela serviu a Eliezer, dando água, a ele e também aos seus camelos. E ela não serviu com interesse nenhum, queridos. Ela não olhou para nada. Mas Deus já tinha preparado tudo. Outro ponto é que nós devemos ter um coração disposto a servir sem interesse. Todavia,
quando temos esta atitude de servo, sem segundas intenções, Deus sempre nos recompensa. Você tem um coração disposto a servir? 4 pessoas só tem. Sabe por que a gente pergunta isso, querido? Você está disposto a servir? Porque Deus conta comigo e conta com você. Então, se você estiver disposto a servir, amém? Tenha ousadia e coragem para aproveitar as oportunidades. Quando você está com seu amigo de trabalho, quando você está com seu amigo da universidade ou amiga, você tem a oportunidade de falar de Jesus para ele. Aí uns dizem assim, eu não convido aí ninguém, porque eu não conheço ninguém. Tá, e tu não se relaciona não, é? Tu não tem universidade, tu não estuda, tu não trabalha, tu não anda de ônibus, tu não anda de táxi. E aí? Não perca as oportunidades, queridos. Será que Rebeca tinha a coragem de aproveitar essa grande oportunidade? Quando Eliezer perguntou a ela se ela ia, ela disse, eu vou na hora. Ela não contou nem conversa mesmo. Ela já foi logo, ela foi determinada. Ela não perdeu a oportunidade. Você está disposto a servir a esses camelos? Queria que você fechasse seus olhos agora.